Como uma boa teimosa, eu vou insistir. Já é a terceira vez que cai a live, mas eu vou persistir porque o conteúdo que eu tenho para falar hoje para vocês, ele é muito rico. E principalmente para vocês, mulheres. Então, é o seguinte, mulheres com o feminino ferido não fazem dinheiro. Esse é o tema da live de hoje. E essa sequência de lives que eu resolvi trazer diariamente para vocês são resultados de atendimentos. Então, é com base nos atendimentos, dentro de uma visão sistêmica, dentro de um olhar sistêmico, para o dinheiro, eu venho trazer essas contribuições aqui. Tá? Então, a história pode não ser a mesma que a sua, mas de repente você consiga pegar carona nessa história. Então, por isso que é muito importante a gente trazer esses conhecimentos, né? Porque assim, não existe regra para mudança. O que existe é a consciência. E a consciência vem através do autoconhecimento e do desenvolvimento. Então, se para você tá difícil fazer dinheiro, se o dinheiro não vem fácil, ou se o dinheiro vem com muito esforço, essa live é para você, tá? Se o tema não for parecido com a sua história, pegue carona, né? E tenha uma percepção desse olhar de uma forma mais abrangente, do olhar sistêmico. Por que eu trago o olhar sistêmico? Porque ele traz muitas explicações. Porque existem as ordens do amor, as leis sistêmicas. E quando a gente infringe essa lei sistêmica dentro da nossa vida, a gente acaba paralisando em algum momento, ou na nossa família atual, ou nos nossos relacionamentos, ou nas nossas profissões e principalmente em relação ao dinheiro. Então, por isso eu trago essa visão desse olhar sistêmico. E a cliente que eu atendi, o tema estava relacionado à profissão, dinheiro, e ela trouxe a seguinte fala, que o dinheiro não vem fácil e que é preciso de muito esforço para o dinheiro. Então, se para você o dinheiro também não é fácil, precisa de muito esforço, acompanha comigo esse atendimento dentro de uma visão sistêmica que eu vou estar aqui mostrando para vocês, tá bem? Então, a primeira coisa que eu quero mostrar é o mapa do atendimento. Esse mapa aqui, um desenho simples mesmo, conversando com a cliente, fui desenhando essa história construída dentro desse atendimento. Então, dentro desse mapa, bem no meio, onde está essa setinha, essa é a cliente. Então, num espaço em branco, eu pedi para a cliente se colocar aonde que ela sentia que ela estava. Ela se colocou bem no meio desse espaço. Então, essa é a cliente. Os demais círculos são todas construções desse início. Então, eu vou começar pelo começo, eu vou estar sinalizando aqui, vou explicando para vocês trazer esse entendimento. Então, neste momento, a cliente posicionou ela dentro desse espaço, tá? E aí, posteriormente, a cliente quis olhar para o dinheiro, para a profissão. Então, a gente posicionou a questão profissional dela, o dinheiro, que tá nesse aqui. Então, nós temos aí essas duas setas indicando aonde que tá a cliente e aonde está o dinheiro, tá? E nessa construção, a cliente, ela olhava na diagonal para o alto. Ela não sabia para que ela olhava, mas ela olhava para algo. Ela sentia que o olhar dela estava naquela direção. E o dinheiro, ele olhava para ela. Então, esse biquinho na bola que eu coloco é como se fosse o olhar. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas esse biquinho, essa pontinha que tá acima em cada círculo é onde está o olhar. Então, o dinheiro olha para ela. E o dinheiro tá lá no cantinho, lá embaixo, e ele tá um pouco pequeno. Então, quando eu perguntei para ela qual que era a sensação do dinheiro em relação a ela, ela disse que ele se sentia pequeno, pouco, longe e gostaria de estar mais perto, né? E quando eu perguntei a ela o que ela sentia em relação ao dinheiro, ela disse que sentia cobrado, exigido e pressionado. Então ela me trouxe essas falas e aí a gente foi fazendo a construção. Quando eu perguntei, cobrado, exigido e pressionado, eu falei, na sua história, a quem você cobra? Quem você pressiona? A quem você exige? Primeiramente veio em mente o filho.
Então aí a gente foi para a construção da família atual dela. Então você pode ver que logo à frente dela existe um círculo laranja que é o filho, tá? Esse filho, deixa eu só ver se... não. Cancela. Oi, voltou? Peraí. Então, esse filho, deixa eu só ver se eu fiz essa construção aqui. Deixa eu escolher um outro arquivo. Isso, esse outro arquivo aqui. Eu fiz a construção da família atual dela, certo? A família que ela construiu. Então, quando ela me disse que ela sentia que cobrava o filho, que ela sentia que ela pressionava o filho, que ela exigia do filho, ela foi construída a família de origem dela, que é essa que é onde está sendo circulada. Então, ali a gente tem o filho olha para o pai, tá? Esse casal não está mais junto, mas o filho olha para o pai. E esse pai, ele olha para o mesmo alvo que ela também olha. E nesse momento, ela conseguiu descrever para o que era olhado. Então, ela olha para o empreendedorismo, tá? Discorremos um pouco sobre essa história, sobre esse assunto, mas aqui a gente percebe que o filho segue o pai, que o filho tem uma determinada exigência do pai, e isso se mostra na história dela, está tudo bem, mas não é aqui que está a questão do dinheiro, na situação dela. Então, como que eu continuei esse processo? Veja bem, quando a gente está olhando para o dinheiro, e ele se sente pouco distante, ele se sente pequeno e ele gostaria de estar mais perto. Qual que é o nosso ensinamento sistêmico em relação ao dinheiro, sabe? Então tem a ver com pai e mãe. Força de vida, né? Pai, força de vida, ir para a vida, fazer dinheiro. Mãe, administrar o dinheiro, cuidar do dinheiro. Então a gente começou a olhar para esse sistema, e aí foi onde eu pedi para que ela colocasse dentro desse desenho onde é que estava a sua mãe e o seu pai. Vou mostrar aqui para você como que ela construiu isso aí. Então aqui, nesse mesmo campo, ela coloca a mãe e o pai dela. O que a gente pode perceber? Que a mãe olha para o pai olha para o dinheiro, tá? Então, dentro desse sistema, ela como filha, ela está na frente dos pais, então esse posicionamento é super bacana. A mãe do lado do pai também, tá? É a ordem, tá bacana. Mas a questão dos olhares, né? O pai olha para o dinheiro e a mãe olha para o pai. Então, eu perguntei qual que é a história? Qual que é a história do pai, né? Do pai olhar para o dinheiro. E ela vem e me conta de uma história relacionada ao avô, né? Então, o pai estava sempre correndo atrás do dinheiro. Nessa história dela, o pai estava sempre correndo atrás do dinheiro. Quando a gente vivencia isso, a gente procura saber um pouco mais da história. Então, o pai vem de uma família de muitos irmãos. Tem uma história difícil com o pai. Então, na família dele, todo mundo tinha que fazer dinheiro, e ele é um pai já aposentado e sempre está correndo atrás do dinheiro. Ele sempre corre atrás do dinheiro. Ela mencionou também característica de ser um pouco mais mão fechada em relação ao dinheiro, e fala que tem que segurar o dinheiro, tá? E geralmente ele também tem muito essa questão de tendência de não querer gastar. Nesse momento, eu coloquei para ela qual que era a visão dela em relação ao pai. Como que era o relacionamento dela com o pai? Ela mencionou que o relacionamento era um relacionamento muito bom. E aí a gente começou a construir essa história. Qual que é o seu relacionamento com o seu pai, né? Então, ela mencionou, né, que o pai, ele não tinha muito essa questão de preocupava, lógico, com a segurança dela, mas não tinha assim muito uma empatia, muito carinho, vamos assim dizer, em relação à atenção, né? E tá tudo bem, tá? E tá tudo bem. Então, a gente percebe que dentro dessa dinâmica aqui, eu trouxe também a questão para ela construir a família de origem dela. E aí a gente construiu esse outro cenário aqui.
Bem simples. Isso aqui é exatamente como que ela via. Como que ela via o pai, como que ela vê a mãe, qual que é a ordem da família de origem dela. Como é que ela colocou essa ordem? Então ela colocou o pai, a mãe ao lado, e ela colocou a ordem dos filhos. Ela como primeira, certo? O segundo filho estava mais distante e os demais filhos também estavam mais fora ali de ordem, tá? Mas, nessa questão, ela se vê sim como a primeira filha, tá? E ela está dentro da ordem. Então, é importante que ela se visse como sendo a filha mais velha, a primeira filha, porque o sistema é dela, nós estamos trabalhando o sistema dela. Então, ela fez uma construção legal da sua ordem familiar. Por que que isso é importante? É importante a gente trazer o cliente para saber como é que ele olha para a família dele, qual que é a visão de construção que ele traz para a família dele. Porque se ele não está dentro da ordem, né, ele está ferindo uma ordem, isso pode adoecer uma família. Né? Então a gente percebeu a questão do pai e agora vamos olhar um pouco para a mãe, onde foi feita essa outra construção aqui. Então aqui tá a mãe. Dentro desse cenário da mãe, a gente percebe que a mãe olha para o pai, né? E aí, eu perguntei para ela qual que era a percepção dela, qual que era a sensação dela em relação à mãe. Ela disse que era um sentimento de pena. E qual que era a visão da mãe em relação a ela? Ela disse que era uma visão de admiração, de força, de coragem. Então, e não que ela se sentisse maior do que a mãe. Essa não era a situação. Eu não sou maior do que a mãe. Mas eu sinto que minha mãe me admira porque eu fiz coisas que a minha mãe não fez. Que a história da minha mãe não permitiu que ela fizesse. Então, avançando um pouquinho mais, dentro dessa história, foi identificada uma história muito profunda, uma história de geração. Esse atendimento foi bem longo e a gente viu uma história assim... Uma história de sofrimento das mulheres da família dela. Então, a mãe dela tem uma dependência em relação ao pai. A mãe dela, ela foi rejeitada quando criança. A avó dela doava as filhas e cuidava dos filhos. Se os meninos nasciam homem, ela cuidava. Se as meninas eram mulher, ela doava. Então, a mãe dela foi doada, foi criada por uma tia. Então, houve um processo aí de amor interrompido. Então, ela não recebeu da mãe aquilo que ela precisava, porque houve um processo de amor interrompido. E na história dela também houve um processo de amor interrompido. Aos 8 anos de idade, quando ela teve que morar com a tia, houve também um processo de amor interrompido. E quando a gente foi um pouquinho mais além, na história da avó, a gente viu uma dificuldade ainda também familiar, de muita dor, de muito sofrimento das mulheres da família dela. E nessa construção toda foi percebido que ela é a pessoa diferente. Ela foi a mulher diferente de todas. Por todo o sofrimento que houve na família, né? A percepção dela, por todo o sofrimento existente na família, a percepção dela foi que ela tivesse força e coragem para viver como ela desejava viver. Força e coragem. E ela fazia isso, né, pelos seus ancestrais. É bem profundo. Talvez você não esteja entendendo muito, mas eu vou passar aqui de uma forma mais simplificada, porque para a gente olhar para a nossa história, o quão é importante a gente pesquisar a nossa história. Porque nossa história faz parte da gente. Então, toda aquela dor, todo aquele sofrimento familiar vem ali, está dentro dela, é a história dela, está na pele, no sentir, é da geração dela, é da construção da história de vida dela. E quando criança, ela falava, quando ela construiu a história familiar dela, ela falava que era o menino do pai. Então, ela conta que o pai, ela acreditava que o pai quisesse que o filho fosse menino. E veio ela como primeira filha menina. E ela sempre falava que ela era o menino do pai dela. Né? Então, e durante toda essa vida dela, de dor e sofrimento, ela construiu uma história utilizando muita energia masculina.
muita força, muita coragem. Mas nessa visão, ela não era filhinha do papai. Nessa visão, ela não estava ali sendo a filha do papai. Ela era mais uma salvadora ali da família dela, no intuito de ser diferente, de lutar com força, de negar um masculino dentro da sua vida, sabe? Então, a profundidade dessa história, ela foi vista de uma forma muito maior, muito mais profunda. E nessa percepção toda, percebeu-se o feminino ferido dela. Ela fazia o que fazia pelas gerações dela. Ela não tinha permissão, veja bem, ela não tinha permissão para fazer diferentes das mulheres da sua família. Então, em todo esse processo, as palavras de cura era: eu me rendo. Reconhecer a história de origem como sendo verdade, se render, parar de lutar. Então, foi uma pessoa com muita força para a vida, utilizou muito da sua energia, inconscientemente essas coisas acontecem, não são conscientes, utilizou muito da sua energia para lutar, para defender as mulheres da sua família, como se não fosse permitido às mulheres da família, sabe, ser felizes com o masculino, que não fosse permitido às mulheres da família estudar, que não fosse permitido às mulheres da família prosperarem na vida. Então, nenhuma mulher da família dela, da geração dela, construiu riqueza, construiu relacionamentos. Então, de alguma forma, por amor cego, ela está honrando aquela linhagem feminina dela. Então, olha como que é profundo um olhar sistêmico, e a gente começou falando do dinheiro, olha como é profundo um olhar sistêmico, a visão sistêmica do dinheiro e trazer toda essa situação do feminino. O que o dinheiro tem a ver com o feminino? Então, se a gente voltar aqui nessa construção da história dela, a gente percebe que nem a mãe e nem o pai ensinou a ela a fazer dinheiro. O pai não aprendeu a fazer dinheiro, ele está correndo atrás do dinheiro. Na história dele existe uma história com o avô. A mãe também, dependente, também não aprendeu a fazer dinheiro pela história da avó, da bisavó. Então, esses pais são os pais certos para ela, isso que precisa entender. Mas esses pais também, dentro da sua história, como criança, não aprenderam a fazer dinheiro. Portanto, se eles não aprenderam, eles também não conseguiram passar isso adiante, não consegue passar para o filho. E aí a gente fica vivendo no mundo da mente, no mundo do esforço, no mundo de eu tenho que conseguir, no mundo que por que não acontece comigo, no mundo que por que o dinheiro não vem fácil. Nós ficamos na mente do mundo porque é preciso muito esforço para fazer dinheiro. E o quanto que a gente não olha para aquilo que tem que ser visto, que é para o nosso interno, e a gente perceber o que acontece e mudar de postura para que a gente comece a fluir. Porque enquanto nós ficamos carregando aquilo que é pesado demais, que é difícil demais, quanto nós ficamos honrando as mulheres da nossa geração, o feminino da nossa geração. O que é o feminino da geração dessa cliente? O feminino dessa geração não se permitia ser feliz. O feminino dessa geração tem problemas com o feminino. Tanto que as mulheres eram doadas, só cuidavam do masculino. Por que as mulheres eram doadas? As mulheres davam trabalho, as mulheres não faziam dinheiro. E nesse processo todo de muita dor e sofrimento, e por que as mães faziam isso? Porque existe toda uma outra história por trás. É como se a gente tivesse criança cuidando de criança o tempo todo. Criança não aprendendo e passando a vida adiante com aquilo que eles têm. Então, olha o tamanho da profundidade desse sistema, né? Desse atendimento. Ele foi muito rico, ele foi muito profundo. E ele não é algo de agora, ele é algo
lá do passado. Então, por lealdade ao feminino da família, lealdade às dores, aos sofrimentos, não se permitir inconscientemente dessa vida que ela vive hoje. Qual que é a vida que ela vive hoje? Não tem um relacionamento, não está feliz no relacionamento, né? Não existe relacionamento, certo? E não existe o dinheiro. Então, o sucesso de uma esfera, ela depende do sucesso das esferas anteriores. Então, para eu ter sucesso em relação ao dinheiro, eu preciso ter sucesso em relação aos meus relacionamentos. E os meus relacionamentos não tem a ver só com homem ou mulher, tem a ver com relacionamento familiar e tem a ver com relacionamento conosco. Então, enquanto eu não entendo o que está acontecendo aqui dentro, enquanto isso dói profundamente, enquanto eu trago feridas das minhas gerações, do meu feminino, eu não construo, eu não vou adiante. Quando é que um atendimento desse se fecha? Quando existe a emoção. Quando tem um olhar, quando tem a percepção e existe a emoção. Por quê? Porque emoção cola. Emoção cola. Em toda essa construção, que não foi de constelação, ela foi de uma visão sistêmica, de um olhar para a profissão, nós chegamos a todo esse cenário. E sim, falamos frases de cura em relação a isso. Quais frases dessa questão, desse atendimento em específico? Sabe, é o feminino, primeiramente, olhar para sua história e aceitar como foi. Isso em todos os processos. Olhem para sua história e aceite como foi, porque essa é a sua história, você não muda passado. Segundo, reconheça onde você está, qual que é o seu papel e qual que é a lealdade que você vem seguindo. Qual que é a lealdade que você vem seguindo? Então, como as mulheres femininas dessa família, dessa geração, não tiveram permissão de ser femininas, sabe? De serem livres, de estudar, de fazer seu dinheiro, ela também vivia dentro dessa mesma situação. E olha para onde que ela olhava? Pro empreendedorismo. Exatamente, ali para onde que ela olhava. O olhar dela estava para o alto, na diagonal, e para longe. E era como se fosse um alvo, assim ela descreveu. E esse alvo, depois ela deu um nome, para o empreendedorismo. Então, quando ela percebeu o cenário que ela estava vivendo, utilizando a sua energia masculina, a sua força masculina, de ir para a vida, de enfrentar os problemas, de ter coragem, de ter a força, e a mãe dela admirava ela por isso. E a mãe dela admirava porque era uma necessidade da história da mãe dela também. Então ela tinha ali admiração e ela fazia isso por lealdade. Só que se eu levar isso adiante, o que vai acontecer? Eu vou adoecer, eu não vou viver o meu feminino. E enquanto eu não faço as pazes com o feminino, o dinheiro não vem, porque o sucesso tem a face da mãe. E administrar o dinheiro tem a ver com relacionamento com a mãe. E é mãe dentro da gente. Quando é mãe dentro da gente, é toda a minha linhagem feminina. E é isso que foi visto no processo dela. E foi um processo extremamente bonito, extremamente profundo. E foi passado uns exercícios para que ela fizesse. E olha só, e hoje, de manhã, eu recebi a seguinte mensagem dela. Tirei aqui o nome, mas a mensagem dela foi o seguinte: bom dia, Cris. Passei para te contar que eu também sonhei. Mas antes disso, ao fazer os exercícios da cadeira, que foi o exercício que foi passado para ela, quando eu falei a frase para minha mãe, para os meus avós e para os meus ancestrais, eu senti o meu útero e o meu ovário se mexer. Como se estivesse revirando mesmo. Olha só, que bonito. Quando eu li essa mensagem de manhã, eu fiquei arrepiada. Porque eu falei, pronto, que lindo. Agora realmente está começando o processo dela de cura do seu feminino.
Porque mulheres distantes do seu feminino não fazem dinheiro. Enquanto eu não resolvo a situação com a minha mãe, eu não faço dinheiro. E a gente pode ver que a situação de mãe dela foi muito mais profunda, foi muito mais aquém. Era uma relação das mulheres, da família de origem dela, da linhagem dela, a todas as mulheres. E aí, nesse momento, é olhar, reconhecer a história deles. É pedir a bênção, dizer que se rende, que não aguenta mais lutar por elas, por lealdade a elas. E pedir para que elas abençoem, porque ela precisa ir para a vida, mesmo sendo diferente delas. Mesmo sendo feminina, mesmo agora encontrando um grande amor e sendo muito feliz, mesmo agora fazendo dinheiro, administrando muito dinheiro. Por que muitas mulheres não se permitem fazer isso? Talvez ela seja a única que começou esse movimento da família, ela seja a única da família que começou esse movimento de se permitir ser diferente. Então entenda, a sua vida é a sua vida. E é com a sua vida que você honra seu pai e sua mãe, indo para a vida e construindo a sua história. E às vezes nós ficamos ali presa por lealdade, por um amor cego, à nossa linhagem familiar. E é essa percepção que eu quero trazer para vocês. Ficamos presas. Muitas mulheres ficam presas à sua história familiar, à sua linhagem familiar, porque sofreram muito, muito. Se eu sofro, eu não consigo tomar minha mãe. Se eu sofro, eu não recebo, eu ainda tenho uma exigência, eu não recebo aquilo que é de direito. Mas entenda, você já recebeu tudo que precisa. O que você precisa? A vida. Pronto, vai pra vida. Quem faz dinheiro é adulto. Criança fica ali esperando algo mais. Então não espere mais algo da vida. Se você é adulto, vá para a vida fazer dinheiro. Olha para sua história, reconheça a sua história. Honre os seus pais construindo algo. Deixe os seus pais em paz. Tá? Decepcione a sua linhagem feminina. Se você tiver que ser diferente delas. Então, nessa história, ela pediu a bênção e falou: me abençoe para seguir, mesmo que eu decepcione vocês. Então, me dê permissão para que sim, eu possa fazer dinheiro. Me dê permissão para que sim, eu possa ter um bom relacionamento. Um relacionamento com liberdade. Um relacionamento onde eu possa ser eu, usar a minha energia feminina, e não um relacionamento onde eu tenho que usar todo o meu esforço, toda a minha dor, toda a minha sobrecarga. Então, são com esses ensinamentos aqui, com essa vivência, na verdade, com essa vivência desse atendimento que eu venho aqui contribuir com vocês, da construção rica desse atendimento e profunda, porque ele vem de gerações. E às vezes sim, nós temos que decepcionar a nossa linhagem feminina, sendo diferente delas. E se isso chegou para você, se esse conhecimento chegou até você, é porque algo existe para ser visto. Então não tenha medo de ir para a vida e ser diferente, porque a vida é sua. Pare de viver aquilo que não é seu. Pare de esperar dos seus pais. Deixe eles em paz. Você já tem tudo o que precisa. Deixe eles em paz. Vá para a vida como adulta. Faça dinheiro. Construa seu caminho. Às vezes sim, a gente precisa de um olhar sistêmico mais profundo. Porque quando a gente traz a compreensão, quando a gente traz o autoconhecimento, ele faz com que nós deixamos de ter exigências inconscientes. Tá? Então, com certeza, essa cliente ela não tinha percepção do cenário que ela vivia. Lógico, uma cliente estudada, está até com autoconhecimento, mas não tinha essa percepção profunda. Né? E olha só como que ela é rica essa percepção. Porque são histórias, e cada um tem sua história. As histórias são diferentes, mas as leis sistêmicas, elas valem para todo mundo. Enquanto eu não olhar para o meu pertencimento, para a minha ordem e para o meu equilíbrio,
eu vou estar adoecendo, eu vou estar adoecendo uma família. Então, as leis sistêmicas servem para você organizar tudo aquilo que precisa. Então, por isso, o olhar sistêmico, ele é fundamental. E aí, quando a gente traz... E olha só, isso aqui não foi uma constelação, isso aqui foi um olhar sistêmico. O que acontece muito hoje nas constelações? As pessoas vão para a constelação porque querem decidir um problema, ou querem que o constelador dê a resposta para elas. Não é assim que funciona. Não mesmo. Então, primeiramente, o conhecimento progressivo, só o conhecimento progressivo, só a conversa sistêmica, ele já faz uma grande diferença na sua vida. Eu não constelo ninguém que não tenha o conhecimento base da constelação. Por quê? Porque esse cliente, ele pode ficar ainda mais perdido. Então, quando você começa a fazer construção e ter os entendimentos sistêmicos, você já consegue resolver inúmeras coisas. Olha só a mensagem que eu recebi dessa cliente. Gente, quando ela falou as frases, ela sonhou, ela não me contou o sonho dela, mas ela falou que ao falar as frases para ancestralidade, revirou o útero dela, ela sentiu a parte feminina dela, ela sentiu ali uma ação aonde só o feminino tem. Útero é só da mulher, é só da nossa essência, é só do feminino. Você entende quão profundo? Né? Então é muito lindo que esse processo de transformação está começando na vida dela. E quando a gente traz mais essa questão da consciência para o sentir, o fluir, ele vai rápido, mas só através do sentimento também, tá? Então é isso, talvez eu tenha falado muito, talvez eu tenha falado coisas que para você ficou ainda com mais dúvidas, talvez você não concorde com o que eu tenha dito, não tem problema, tá? Se quiser deixar um comentário aqui, se quiser fazer uma pergunta, pode fazer que eu vou deixar essa live gravada e vou respondendo também. Tá bem? Deixa eu ver lá quem estava. Muito obrigada por quem esteve aqui compartilhando comigo, né? Participando um pouquinho. Gratidão, Jússi, né? Esse vídeo mexeu comigo. Quando nasci era para ser menino. Meu pai ficou triste quando eu nasci. Né? Isso traz muitos reflexos na vida da gente mesmo. E olha só, essa cliente hoje, ela trabalha no meio de homens. Então, uma mulher, quando ela está no meio de homens, ela também está competindo com homens. Né? No campo, ela trabalha, inclusive, no ramo ali de futebol. Né? Então, assim, usando mais a energia masculina dela, ela acabou estando também num ambiente masculino, né? Aprendendo mais com o masculino, se comportando mais de uma forma masculina. Mas qual que é a essência de uma mulher? É a feminina. Meu pai ficou muito triste quando eu nasci. Entendo, Jússi, né? Essa é a sua história. Né? E assim, a constelação, essa visão que a gente traz também, não é pra gente ficar na dor, tá? Quando a gente traz a consciência, é pra gente mudar. Mudar, aceitar, foi como foi. Porque nós temos que entender que dentro dos nossos pais também existem crianças que de repente não aprenderam tudo que precisavam aprender. E dentro dos nossos avós também existem as crianças. Então você percebe o quanto que é uma geração de crianças cuidando de crianças? E as exigências que a gente vai trazendo. Então o que a gente exige hoje não é nosso, é da nossa geração. Tá bem? Marina, incrível assistir. Obrigada, minha querida. Um beijo. Me identifiquei. Tá bem. Gratidão. E é isso. Espero poder vir aqui amanhã trazendo mais contribuições para vocês desses atendimentos. Me digam se vocês estão gostando, se esse estilo de live é interessante, se vocês gostariam de saber mais, de ter outros exemplos. Me fale aqui, comente aqui, tá? Um beijo para vocês. Ficam com Deus e até breve.